Hoje, gente, eu tenho um quadro aqui que já faz um mês que eu tô fazendo que chama Estudos Mostram. Vocês já viram algum vídeo meu do YouTube falando de estudo neurocientífico? E hoje vou fazer esse quadro aqui ao vivo com vocês. A gente vai ver um estudo científico juntos. E é um estudo científico de um assunto que todo mundo adora, que todo mundo ama, que toda vez que eu posto dá frisson, que as minhas alunas me perguntam sempre, que é sobre procrastinação. Então, hoje é aquele tipo de live de aquecimento que serve para tudo, tá? Então vai ser muito legal, a gente vai ver esse estudo juntos. Eu trouxe algumas figuras do estudo para vocês irem acompanhando a leitura comigo. É um estudo em inglês, né? Então, obviamente, talvez fique um pouco mais difícil para algumas pessoas acompanharem, mas é por isso que eu estou aqui, para que a gente acompanhe a leitura desse estudo juntos, tá? É um estudo aí, vamos falar inclusive sobre como que a gente lê esse tipo de estudo neurocientífico, né? O que a gente considera, o que a gente não considera, tá? Então vamos lá, tô tomando um café do The Coffee aqui, delícia. Aliás, isso aqui não é café, eu acho que botaram café aqui sim. É caramelo com leite de aveia, já tomaram? Misericórdia, isso aqui é muito bom. Vamos lá? Seguinte, então a gente hoje vai falar sobre um estudo que é neurocientífico. Vou abrir aqui o estudo para mim no meu computador, porque quando fala de estudo a gente tem que ser exato. Não posso falar meias qualquer coisas, né? Então hoje a gente vai falar de um estudo neurocientífico publicado em 2017. Ele é um estudo relativamente novo. Queria já começar falando com vocês sobre isso. Em neurociência, os estudos que a gente considera são estudos... Deu vontade de um cafezinho aí, Breno? Os estudos de neurociência que a gente considera são estudos que são atuais, tá? Então, assim, mais de 10 anos de um estudo publicado, a gente já tem que ler ele com outros olhos. Por quê? Porque a neurociência evoluiu, porque a tecnologia evoluiu, porque a gente vai descobrindo coisas novas que faz com que a gente desenvolva outras estratégias de estudo. Então, em neurociência, a gente sempre tem que olhar os estudos atuais, os estudos assim de 5, 6, 7 anos atrás, tá? No máximo 10. Ah, Franciele, quer dizer que a gente nunca lê estudo antigo? Não, a gente lê, tem alguns que valem até hoje, mas são poucos, tá? São poucos. Por vários motivos aí. Quem vai se inscrever? Quem já quer fazer o PNP, que é o meu curso? Vocês estão me inscrevendo enlouquecidamente? Vocês não querem nem participar da semana gratuita, já querem ir direto pro curso, né? Mesmo quem quer participar direto pro curso, gente, venha pra semana gratuita. Porque é um aquecimento legal. Aí vocês vão ver realmente como que as aulas acontecem, né? Vai ser um pedacinho, assim, de como que eu dou uma aula. Eu acho interessante. Então é o seguinte, o nome do estudo de hoje é The Overlapping Brain Region Accounting for the Relationship Between Procrastination and Impulsivity. A Voxel-Based Morphometric Study. Don't mind meu inglês aqui, viu, gente? A gente traduziu esse estudo e já deixa eu contar pra vocês o seguinte. Vocês estão me perguntando, que livro eu leio? Lá no curso a gente traduz estudos, tá? Todo mês tem um estudo novo, traduzido. Por quê? Porque não é a maioria das pessoas que sabe falar inglês. Porque mesmo em português é muito difícil ler um estudo neurocientífico. Por quê? Porque a parte de métodos e a parte de resultados, que é uma parte que vai falar, é muito técnica, né? Ela fala do método utilizado, ela fala das métricas do método, ela fala dos resultados estatísticos. A estatística de neurociência é muito diferente, mas muito mesmo. Eu já conheci gente que falou assim, não, eu fiz mestrado em psicologia, sei bem da estatística. Esquece, a estatística de neurociência é o O. Então, assim, mesmo traduzido, pra gente entender já é difícil, porque tem termos muito técnicos e a gente precisa entender da estatística para saber se esse estudo foi válido. A grande maioria dos estudos de neurociência que os neurocientistas mais renomados veem como algo que não é válido, tem aí alguns fatores. O primeiro fator é o número de pessoas testadas. Existe um critério. Hoje em dia nem publica, em neurociência nem é publicado hoje em dia um estudo que tem um número mínimo de pessoas, né? Mas há alguns anos atrás ainda era.
Então, o número de pessoas testadas, você tem que ter um número de pessoas que dê um tipo que tenha coerência com o volume do resultado que você quer ter. A segunda coisa é o método utilizado, quer dizer, esse método existe, que a gente não pode inventar um método, entendeu? Eu não posso chegar aqui e falar assim, inventei aqui um teste, esse teste nunca foi validado academicamente, vou usar esse teste que eu uso na clínica e quero usar aqui. Não pode. Para eu usar esse teste, eu tenho que fazer um estudo, no mínimo, para validar se esse teste tem alguma correlação com aquilo que eu quero medir. Então, a gente olha o método, a gente olha o procedimento. E por que é importante olhar o procedimento? Porque em neurociência, como a gente estuda, não só em neurociência, né? Em qualquer estudo científico, tem algo que a gente chama de covariáveis e de variáveis que atrapalham no resultado. Então, por exemplo, a gente precisa olhar o método para ver assim, esse estudo foi lá e mediu a ansiedade das pessoas que têm alta ansiedade, pessoas com TAG. A gente viu o estímulo cerebral dessas pessoas enquanto a gente mostrava um filme triste, por exemplo. E observamos que o cérebro ativou a amígdala cerebral muito mais em comparação com um time que não tem ansiedade. Tá? Isso acontece muito, tem muitos estudos assim. Mas a gente não testou, a gente não colocou no critério se as pessoas tomam ou não medicação, a gente não colocou no critério se elas tinham ingerido ou não cafeína, que são coisas que interferem no resultado. Então, a gente precisa olhar isso também. E a outra coisa que a gente precisa olhar é a maneira que eles trataram os dados estatísticos, né? Se o método que eles usaram para tratar os dados estatísticos é um método também válido, se ele teria que ter usado uma outra coisa para fazer como se fosse um pós-teste, tá? Então, é muita coisa para a gente olhar. Por isso que muitas vezes eu tenho muito medo de indicar livro que vocês têm me pedido, porque muitas vezes quando o livro é de um autor só, ele publicou o que ele quis dentro do estudo, né? E aí a gente não tem ali o método que ele usou, você vai ter que pesquisar a pesquisa dele para ver se realmente é válida. Então eu gosto do estudo em si, por onde eu estudo? Pelo estudo, tá? E aí esse estudo aqui, quem que tá no grupo do Telegram e quem tá nos grupos de WhatsApp para participar da Semana Neuropsi? Quem estiver, e quem tem que ser psicólogo, né, a gente, ou da área de saúde, vai receber esse estudo traduzido, igual como se fosse um aluno meu. Então, vocês vão receber esse estudo traduzido, tá? Vamos começar? O seguinte, eu trouxe alguns recortes do estudo para vocês acompanharem os resultados desse estudo junto comigo. Quem tá aqui que é psicólogo? Quem é psicólogo aqui? Por favor, levante a mão, diga eu. Por favor, Cássia, concordo com a sua opinião sobre livros. Você sabe, Cássia, que enquanto vocês levantam aí a mão, quem é psicólogo, levante a mão. Essa foi minha maior decepção, porque eu amo livro. Nossa, eu gosto até do cheiro do livro. Então, quando eu vi que eu não ia mais poder ficar lendo livro, se eu quisesse ser neurocientista, para mim foi muito triste. Ó, temos vários psicólogos aqui. Eu sou paciente, não minha, mas entendi, Érica. Beleza. Então, quem é psicólogo e quem não é, me respondam o seguinte. Na carreira de psicólogo de vocês, o que vocês veem em relação à procrastinação? Qual que é o senso comum? Não vou tirar o senso comum, né, gente? A gente é psicólogo, não tem mais senso comum. Mas o que vocês estudaram ou entenderam? Ou o que já foi ensinado para vocês sobre procrastinação? Por que eu tô me escrevam aqui sem medo nenhum, tá? Porque aí que a neurociência fica muito legal, né? Quando a gente vê que alguns aspectos, como por exemplo procrastinação, primeiro não tem nada a ver com força de vontade, segundo não tem nada a ver com capacidade de ter disciplina, que a procrastinação, na grande maioria dos casos, tem a ver com um cérebro que está funcionando de uma maneira diferente, por N razões, muitas vezes tem a ver com traumas de infância, que é caso a caso, que a procrastinação muitas vezes não é porque a pessoa não quer, não é porque a pessoa não tem preguiça, é porque tem alguma coisa dentro dela, dentro do sistema nervoso, na história de vida, que faz com que ela acredite que ela não vai conseguir. Óbvio, eu tô falando dessa procrastinação mais patológica, não dessa que a gente fala, não gosto de matemática, então não estudo matemática, porque isso todos nós temos. A gente tende a fazer coisas que a gente gosta, óbvio, e procrastinar as coisas que a gente não gosta.
né? Óbvio, eu, por exemplo, tô com uma lista aqui de coisa do trabalho que eu tenho que fazer que eu não gosto, deixei por último, tá? Isso é normal. Tô falando dessa procrastinação que interfere na vida das pessoas, né? Elas não conseguirem, poxa, eu não consigo andar pra frente com as coisas que eu realmente quero, eu procrastino as coisas que são importantes pra mim, desse tipo de procrastinação. Então, deixa eu ver o que vocês escreveram. Imobilização do sistema de defesa ameaça. Procrastinação é uma dificuldade em cumprir tarefas e pode estar associada à ansiedade. Ok. Só essas duas, gente? Quem mais vai me escrever aqui? Então, vamos ver o que é essa procrastinação em relação ao estudo que eu trouxe. Esse é um estudo. Ah, por que você está falando isso? Porque a gente tem estudos relacionando trauma à procrastinação. A gente tem estudos relacionando, e são estudos de correlação, né? Então, eles relacionam uma coisa com a outra. Relacionando desamparo aprendido à procrastinação, tá? Então, o estudo de hoje foi um estudo que procurou entender o que esse estudo procurou entender. Eles queriam entender se a procrastinação tinha a ver com controle de impulsividade no sistema nervoso. E quando os pesquisadores fizeram esse estudo, a pergunta inicial que eles queriam responder era o que eles achavam, né? Porque a gente, quando faz um estudo, ou a gente tem uma pergunta, e se a gente tem uma pergunta é porque provavelmente a gente tem uma hipótese. A hipótese que eles queriam saber se era verdade ou não era: nós acreditamos que a procrastinação é inversamente proporcional à impulsividade. Então, eles achavam que as pessoas que tinham muita impulsividade procrastinavam menos. E eles tentaram entender isso tanto de uma base de comportamento, ou seja, com questionários comportamentais, desses que têm que ser validados, que é o que é muito utilizado na psicologia baseada em evidências, e tentaram entender isso também dentro do sistema nervoso, tá? Então, esse é um tipo de método que a gente chama que é um método que ele vai... Como que eles fizeram? Esse foi um método que eles não fizeram um teste. Eles não colocaram uma pessoa na ressonância magnética cerebral e pediram para elas fazer alguma coisa, não. Eles observaram o cérebro das pessoas em descanso, tá? Então, é basicamente estrutura mesmo cerebral e conectividade cerebral para ver se aquele cérebro tinha se constituído de uma maneira diferente ou não, tá? Ó, então vamos ver aqui. Eu vou compartilhar com vocês, não sei se vai adiantar muito, mas eu separei um material legal aqui. E até grifei, gente. Ó, me empenhei, tá? Tá em inglês, mas essas partezinhas em amarelo pra gente acompanhar o estudo junto, tá? Então vamos lá. O que esse estudo tá falando que é procrastinação? Procrastinação, através de um estudo publicado em 2007, que é esse primeiro círculozinho aí de cima, é um fenômeno onde os indivíduos não fazem aquilo que desejam, eles muitas vezes cancelam ou eles procrastinam, né? Eles colocam mais para frente alguma ação desejada, mesmo sabendo que não fazer essa ação vai prejudicá-los. Então, isso é a definição que a gente está lidando aqui. E tem um teste para medir essa procrastinação, de uma maneira que dificulte a vida dessas pessoas. É o que está escrito aí em cima, nesse negocinho amarelo. Esse amarelinho de baixo já começa a explicar, isso daqui é a referência bibliográfica do estudo que a gente tem que ler, tá? Estudo a gente não lê só abstract, só uma introdução, tem que ler tudo. Tem que ler, e quando você lê tudo, você vai lendo a construção teórica que os pesquisadores foram fazendo para chegar até lá. Por quê? Porque hoje a gente pode fazer construção teórica de tudo, né, gente? Então, a gente precisa entender essa construção que eles fizeram para chegar nas testagens. Aí embaixo, eles já começam a definir a construção teórica que eles fizeram, que é essa segunda parte que eu grifei em amarelo. Alguns estudos acharam que a procrastinação, que as pessoas que procrastinam, né, os procrastinadores, têm uma preferência imediata de recompensa. Então, existem já estudos, que são esses estudos ali, já nos indicando, não é comprovando, é nos indicando que pessoas com alta procrastinação, com procrastinadores, eles tendem a querer recompensas imediatas. Ou seja, o autocontrole é menor. Então, é aquela história de quero ficar feliz, vou comer um bolo, tá? E essa busca de referências, recompensa imediata,
também está ligada à impulsividade, óbvio, né? A impulsividade, ela é também dentro do sistema nervoso, ela não é só, mas ela é também uma busca por recompensas imediatas. Essa busca por recompensa imediata também é o que leva a gente a ter compulsões e vícios. Então vejam que interessante, se a gente vai observar na clínica, ou os nossos colegas, no esporte, no trabalho, geralmente quando a gente faz uma boa anamnese, as pessoas que procrastinam muito, geralmente têm algum tipo de compulsão, ou por comida, ou por medicação, ou por trabalho, ou por pensamento. Por isso que vocês me falaram ali, muitas vezes está ligado à ansiedade, né? Porque é um sistema nervoso que precisa de recompensa imediata. E a consequência de uma recompensa imediata é a compulsão, tá? Deixa eu tentar tirar agora isso aqui daqui. Estão conseguindo acompanhar? Sim? Então, esse é o primeiro dado que eu queria mostrar para vocês aqui. O segundo dado que esse estudo traz, e que é muito interessante, vejam que eu grifei aqui para vocês, é que aí eles foram, então, fazer esses estudos, e essa parte preta que vocês não vão ver agora, é a parte das imagens cerebrais que eles fizeram. E o que eles entenderam desses estudos? Então, foi um estudo com bastante gente, eles deixa eu ver o número exato, mas acho que foi 75 pessoas, um estudo de ressonância magnética, com 75 pessoas, é um estudo robusto, tá, gente? Por quê? Porque ressonância magnética é um dado muito claro do sistema nervoso, né? É uma chapa, né? Quase assim. E uma chapa de atividade desse sistema nervoso. Então, dessas 75 pessoas que eles mediram, eles fizeram questionários de comportamento, tentando entender o nível de impulsividade, tentando entender o nível de procrastinação dessas pessoas, e depois eles fizeram as imagens cerebrais, tá? E aí o que eles entenderam, que é esse primeiro quadrinho aqui amarelo, ó, que o resultado mostrou que a correlação negativa que eles achavam que existia não era significante. Ou seja, o que é uma correlação negativa? É quando uma coisa aumenta, a outra diminui, né? E que, na verdade, o que eles conseguiram entender era que pessoas que tinham uma alta impulsividade tinham um aumento de massa cinzenta nas partes, uma parte que está chegando no córtex pré-frontal, que é na parte dorsolateral do córtex pré-frontal, e também numa parte medial do córtex, e que essa parte também era a parte responsável dentro do sistema nervoso pela impulsividade. E aí que eles falam, por isso que o nome do estudo é overlapping, porque eles acabaram entendendo que pessoas que deram nos questionários alta impulsividade e alta procrastinação tinham em comum o volume de massa cinzenta dentro dessa mesma parte do sistema nervoso. Vocês entenderam? Sim ou não? Digam aqui. Vou parar de compartilhar. Vocês entenderam? Então, o que isso significa? Daí eu tô com ele traduzido aqui para vocês entenderem muito bem o que eu tô falando, tá? Pera aí aqui, ó. Quero ler a frasezinha bonitinha para vocês, porque essa é a melhor maneira da gente não inventar a palavra, tá? Olha aqui. Os resultados indicam que, embora as pontuações do inventário de procrastinação e impulsividade estivessem significativamente negativamente correlacionadas com os volumes de massa cinzenta dessa parte do córtex que eu falei para vocês, eles tiveram mais impacto direto na impulsividade em comparação com o impacto indireto na procrastinação. E aí o que eles entenderam? Não é uma comprovação, é um entendimento que possivelmente o que mediava dentro do sistema nervoso, comparado ao comportamento, a procrastinação era a impulsividade, como se a impulsividade fosse um coeficiente de mediação. Quanto maior um, maior outro. Quanto menor um, menor outro. Entenderam? E aí eles vão construindo uma narrativa, porque é isso que a gente tem que fazer no estudo neurocientífico. Nada é uma verdade absoluta, é sempre uma construção de narrativa em cima de dados e fatos, em cima desse desenho. Então, qual é o desenho? Eles observaram aqui esse quadro que está escrito DGM Volumes of the Overlap. Então, eles entenderam que existe
um volume de massa cinzenta nessas duas partes do dorsolateral prefrontal cortex, que é uma parte aqui assim, né, que tá indo pro córtex pré-frontal, que estava muito ligada à impulsividade, tinha uma correlação com a impulsividade e que, por sua vez, a impulsividade tinha uma correlação com a procrastinação. É como se a impulsividade estivesse no meio entre um e outro, entendem? Entendem isso? Então, foi em cima desse quadro que eles construíram a narrativa deles. Aí, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ah, gente, olha que lindo que eu fiz pra vocês. Olha que coisa maravilhosa, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eles escreveram aqui. Então, eu vou ler em português para vocês entenderem bem, né? Eles entenderam que os scores de impulsividade... Parece que as pessoas impulsivas são incapazes de processar as diferenças físicas sutis no viés de processamento consciente. Os nossos achados são consistentes com os resultados anteriores de que indivíduos que apresentam maiores volumes de massa cinzenta no giro temporal médio ou inferior, ou tiveram maior tendência impulsiva. O que isso quer dizer? Eles começaram a entender que essa parte do cérebro, que ela tinha uma diferença de massa cinzenta, além de explicar a impulsividade, ela não explica a impulsividade, além de demonstrar que é uma correlação, as pessoas que têm essa maior massa cinzenta tem no questionário um maior grau de impulsividade, porque eles não fizeram um teste de ação. O que quer dizer isso? Eles não botaram lá um muffin para ver se as pessoas comiam ou não, entendeu? Então, eles não fizeram um teste de comportamento, eles fizeram o comportamento, eles mediram por questionário. Poderiam ter feito um teste de comportamento. Então, assim, existe uma crítica a esse estudo. Talvez esse estudo, depois da imagem de ressonância magnética, poderia ter feito um teste de comportamento para entender se, ao se comportar, porque é diferente quando eu faço ação e quando eu falo sobre mim mesmo num questionário, né, gente? Existe uma diferença aí. Quando eu respondo sobre mim mesmo no questionário, a gente tem um viés daquilo que eu acho de mim, que nem sempre é o correto. Então, os questionários nunca podem ser, assim, 100% confiáveis. Diferente de quando eu vou lá, aí eu respondo, não, eu tenho um ótimo controle de impulsividade no questionário. Daí você deixa um R$100 na minha frente, dentro do teste, e fala, ó, você pega esses R$100 agora ou você espera para ganhar 200, que é mais ou menos assim que são os testes. Óbvio que não assim com R$100, é um dinheiro que não existe, é tudo uma coisa mais subjetiva, mas não é real, né? São cenários ideais. Então, como eles não fizeram essa extensão de teste de comportamento, a gente não tem como saber se realmente, quando a pessoa se comporta na vida real, literalmente, ela vai realmente conseguir entender se ela vai ter maior controle de impulsividade. Porém, o que a gente consegue entender, a Neide escreveu o viés de disponibilidade. Não, Neide, esse não é um viés de disponibilidade, tá? Esses são diversos vieses que eu tô dizendo, que quando a gente faz um questionário, a gente tá... Em neurociência, a gente não tem só esses vieses. Viés de disponibilidade, viés de efeito manada, não tem só esses, tá? Tem outros tipos de vieses que são filtros. Então, é literalmente os filtros da minha própria história e daquilo que eu me vejo, tá? Então, assim, quando a gente... E aí, o que eles acharam, tá? Então, o que eles acharam nesse processo? Aqui... A Neide, esse exemplo de perda de dinheiro é chamado de aversão à perda. Nem sempre, tá, Neide? Depende do método, depende do que a gente está estudando. A gente muitas vezes estuda esses exemplos de dinheiro com processo de recompensa. Então, nem todo processo de busca de recompensa imediata tem aversão à perda. Muitas vezes a pessoa que busca recompensa imediata tem muito mais a ver com seu processo dopaminérgico interno do que ela ser aversiva à perda, tá? Então vejam que esse é o tipo de coisa que no estudo a gente não afirma, tá? Pelo menos no de neurociência, não. E aí o que a gente achou aqui? Peraí, que não é esse aqui que eu quero mostrar pra vocês. É esse daqui. Peraí, galera, que eu quero mostrar o final aqui pra vocês. Bem bonitinho. Esse daqui, tá? O que eles conseguiram entender, no final das contas, é de que sim,
a impulsividade e a procrastinação estão conectadas dentro do sistema nervoso e que nos questionários que a gente avalia se as pessoas têm impulsividade e procrastinação, elas também estão muito conectadas. Conseguiram avaliar também que as pessoas que têm uma impulsividade grande, o que é uma impulsividade grande? É não conseguir controlar um impulso, é ir para a recompensa, né? Tem a ver com autocontrole, tem a ver com conseguir controlar a sensação de ter prazer ou não controlar a sensação de ter prazer. Então, as pessoas que têm uma impulsividade maior, elas acionam um outro sistema, que é o sistema dopaminérgico de recompensas, e elas pensam só na recompensa imediata. Então, não é nem sempre uma aversão à perda. É um sistema de pensar na recompensa imediata, tá? Então, o processo mental é um processo que, se eu não conseguir essa recompensa agora, eu me desregulo emocionalmente, eu vou para compulsão, eu vou para outros processos. Então, no sistema nervoso, esse processo impede que a pessoa consiga, por exemplo, regular o seu processo emocional, porque ela não consegue ter uma racionalização mais coerente do processo. Então ela entende que, poxa, eu não deveria fazer isso, eu deveria controlar o meu impulso agora, porque isso está longe daquilo que eu desejo. Então a pessoa tem essa consciência, ela tem essa razão, só que ela não consegue fazer com que essa razão seja suficiente para regular. Entendem? O processo dela interno. E então o que eles descobriram aqui, ó, finally this impulsive prediction may push people toward immediate gratification and procrastination. Então, o que eles conseguiram entender é que sim, pessoas com alta impulsividade possivelmente terão problemas de procrastinação e pessoas com alta procrastinação possivelmente terão questões cerebrais, né, do cérebro estar processando os dois ao mesmo tempo. Tudo mediado pela impulsividade. E que isso tudo também está relacionado ao autocontrole, a habilidade de se autocontrolar. E quando a gente fala de autocontrole, é autocontrole de comportamento, autocontrole de pensamento, né? Então, até as pessoas que têm pensamentos catastróficos, a gente muitas vezes vai avaliar, procrastinam muito, porque elas não conseguem controlar também o impulso de pensamento catastrófico. Só que o que é muito importante? Esse estudo não é estudo de causa. O que quer dizer isso? Ah, Franciele, então a causa da procrastinação é a falta de o excesso de impulsividade, a falta de controle de impulso? Não. Não é a causa. O que a gente sabe é que os dois geralmente estão juntos. Então, se eu vou tratar dentro do consultório, ou enfim, qualquer outra pessoa, né, no esporte, em grupos, crianças é outra questão, porque criança não tem controle de impulsividade até os 8, 9 anos que ela começa a constituir. Eu tenho que começar a entender que o problema dessa pessoa não procrastinar não está ligado à falta de vontade, não está ligado a uma dificuldade de conseguir concretizar as coisas, falta de capacidade. Possivelmente essa pessoa também não consegue controlar impulsos. Então, um dos percursos de ajuda de tratamento pode ser ajudar a pessoa a controlar impulsos. Então, a gente pode, em vez de eu começar o tratamento com procrastinação, avaliando os impulsos, as compulsões. Isso mesmo, pode ser compulsão alimentar, as compulsões mentais, sabe? Porque compulsão também tem essa compulsão mental, né? E aí eu começo a ajudar essa pessoa a tentar ir pelo controle de impulso para depois ir para a procrastinação. Porém, esse estudo não fala nada do porquê. Por que uma pessoa desenvolve uma dificuldade de controlar impulso? Por quê? Aí a gente tem que ir para uma outra área de estudos, que aí tem a área de trauma, tem a área de desamparo aprendido. Muitos explicam, existe uma correlação altíssima, que já não está nesse estudo, que sim, aí explicaria um pouco da causa de que pessoas que têm trauma de infância e de adolescência, traumas de desamparo ou traumas complexos, elas se constituem com um cérebro que vai ter mais dificuldade de controlar impulso. Por quê? Porque um cérebro que tem traumas, ele não quer mais sentir dor, não quer se sentir vulnerável. Então ele quer sentir dopamina, prazer, né? Então ele não controla o impulso exatamente porque ele precisa desse prazer imediato, dessa recompensa imediata. Então vejam, vocês entendem que existe uma diferença. Esse estudo é super importante para a gente desmistificar a procrastinação, porque entendam que procrastinação
tá muito relacionado ao controle de impulso. Então, o percurso de tratamento pode ser ajudar as pessoas a controlar o impulso também. Mas como base, eu vou precisar, talvez no segundo momento, porque primeiro a gente tira a dor, ajuda, né, a entender por que esse cérebro se constituiu dessa maneira. Entendem? Entenderam? Eu vou responder algumas perguntas, tem que buscar meu filho na escola. Então, me explica a relação da procrastinação com a ansiedade, pois eu tenho TAG e procrastino. Pode ser exatamente controle de impulso, porque uma pessoa que tem TAG geralmente não consegue controlar impulso, né? Então, primeiro, pode ser isso, tá? Segundo, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem um movimento que é um movimento muito parecido com o movimento viciado do sistema nervoso. Ele tem que seguir um percurso para que a pessoa comece o processo. Ele tem a ver com evitação de medo dentro do sistema nervoso, com a interpretação de medo dentro do sistema nervoso. Então, pode ser que dentro desse processo de evitar o medo e que teu cérebro não consiga lidar com situações de risco, ele procrastina aquilo que vai deixar ele com risco. Porque não é todo mundo que tem ansiedade que procrastina. E pode ser trauma também, junto com isso, que talvez tenha desenvolvido os dois. Pode ser várias coisas, entende? Não é todo mundo, tá? Existe, é uma característica de muita gente ansiosa, mas não é todo mundo. Tem que fazer terapia para entender, sabe? Existiria uma relação também com a depressão, de controle de impulso e procrastinação. Não necessariamente o controle de impulso, tá? Mais com a ansiedade do que com a depressão. O que tem relação muito com a depressão é também o processo de trauma e de trauma de desamparo. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente começa a entender de neurociência, gente, nunca é uma coisa só. São várias coisas e a gente precisa entender a pessoa. E aí eu entendo de todos esses estudos para investigar na mente e na vida da pessoa como ela está funcionando, por que ela está funcionando para ajudá-la. É muito diferente das teorias da psicologia que nos dão geralmente uma linha, né, para seguir para cada coisa. Neurociência a gente entende esse funcionamento todo, tá? É bem isso, sou muito assim, minha relação com o medo. Então pode ser isso, investiga com a sua terapeuta, tá? Beleza, gente? Gostaram? O que vocês acharam aí do estudo de hoje? Esse vídeo vai ficar gravado, ele vai lá pro YouTube, ele vai ficar gravado aqui até amanhã no meu canal do Instagram, tá? E pra quem tá inscrito na Semana Neuropsi, eu vejo vocês semana que vem, às 20 horas. Semana que vem a gente vai ter Neurocafé, né? Terça-feira tem o Neurocafé de toda semana, que é o normal. E às 20 horas começamos a Semana Neuropsi 2.0, onde eu vou explicar tecnicamente. Hoje foi um pouquinho da minha explicação técnica, né? Acho que hoje das lives que eu fiz essa semana, essa foi a mais técnica, foi em cima de um estudo. E já na semana que vem, terça-feira à noite, a gente já começa com a parte técnica pesada da neurociência para explicar o funcionamento entre... não é a doença que a gente vai buscar. Também para quebrar um pouco essa objeção, que a gente muitas vezes, não é todo mundo, mas muitas vezes aprendeu que eu preciso buscar a doença, o que é que está errado. E em neurociência a gente não entende o que é que está errado, a gente vai entender outras coisas e eu vou explicar como e porquê para vocês na terça-feira da semana que vem, tá? Amei muito, maravilhoso, que bom que vocês gostaram. Infelizmente não consegui. Não consegui o quê, Rejane? Se inscreve na Semana Neuropsi que você vai conseguir tudo, tá? Deixa eu ver aqui, só para ver se eu tô... Obrigada, minha mentora linda, Ana, minha aluna maravilhosa. Quais estudos podemos fazer para saber por onde começamos a ajudar? Eu vou explicar exatamente isso na Semana Neuropsi, vai participar. O que a gente faz o primeiro processo é entender o funcionamento, e aí tem um processinho para entender o funcionamento do cérebro para a gente conseguir ajudar. Mas eu vou explicar isso tudinho na semana, tá? Então se inscrevam para a gente ver. E óbvio, né, gente? O completão mesmo fica no curso, no meu programa, o PNP. Vocês estão me perguntando muito. Vou abrir vagas, óbvio, né? Eu faço a Semana Neuropsi sempre antes do PNP, para vocês entenderem como que a gente funciona e trabalha. Abre vaga na outra semana, tá? E daí lá tá tudo completão, tem os estudos todos, enfim, tem tudo que vocês precisam lá. Pessoal, uma ótima sexta, vou cuidar da minha família agora, vou pegar meu filhote, vou descansar, que essa semana foi tensa de tanta live, de tanto trabalho, de tanto atendimento. Espero que vocês tenham gostado dessa semana comigo.
dessas lives todas. Espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje. O estudo traduzido vai para quem está inscrito na Semana Neuropsi. A gente vai mandar por e-mail e vai mandar no grupo de Telegram, também pelos grupos de WhatsApp, tá bom? Para vocês conseguirem acompanhar e ler esse estudo que eu expliquei para vocês hoje. E espero que vocês tenham começado a se apaixonar pela neurociência, assim como eu e tantas outras pessoas se apaixonaram, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até terça. Opa!